Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Falada. Aqui a palavra sagrada ganha voz, e nós convidamos você a mergulhar nas histórias e ensinamentos que têm guiado corações e mentes por milênios. Se você acredita na importância de levar essas palavras adiante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, buscam luz e sabedoria nas palavras eternas. Gênesis capítulo 36 ao 40. Capítulo 36. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Iteu; Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Ada deu a Esaú Elifaz. Basemate deu à luz Rauel, e Olibama deu à luz Jeus e Elon e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã. E mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra em que habitavam não lhes bastava, por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefo, Gatão e Senês. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma concubina, Tamna, que lhe deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel: Naate, Zara, Sama e Mesa. São estes os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Eis os filhos de Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, mulher de Esaú. Ela deu à luz Esaú, Jeus e Elon e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Sefo, o chefe Senês, o chefe Coré, o chefe Gatão, o chefe Amaleque. Estes são os chefes saídos de Elifaz na terra de Edom. Tais são os filhos de Ada, filhos de Rauel, filho de Esaú: o chefe Naate, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Mesa. Tais são os chefes saídos de Rauel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Filhos de Olibama, mulher de Esaú: o chefe Jeus, o chefe Elon e o chefe Coré. Estes são os chefes saídos de Olibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú, e estes são os seus chefes, isto é, Edom. Eis os filhos de Seir, o Orreu, que habitava naquela terra: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer e Dizã. Tais são os chefes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã era Tama. Eis os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onão. Eis os filhos de Sebeon: Ajá e Ana. Foi este Ana que encontrou no deserto as fontes de águas quentes, quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana: Dizon e Olibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dizon: Randã, Ezebã, Jetram e Carã. Eis os filhos de Ezer: Balã, Zavã e Acã. Eis os filhos de Dizã: Rus e Arão. Eis os chefes dos Orreus: o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Ana, o chefe Dizon, o chefe Ezer, o chefe Dizã. Estes são os chefes dos Orreus que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Denaba. Morrendo Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Morto Jobabe, Husão da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Husão, Hadade, filho de Badade, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madiã nas terras de Moabe. Sua cidade chamava-se Avite. Morto Hadade, Semla de Masreca, reinou em seu lugar. Morto Semla, reinou em seu lugar Saul de Robote, que está perto do rio. A morte de Saul, Balanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. A morte de Balanã, filho de Acor, Hadar reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Faú. Sua mulher chamava-se Metabel, filha de Matred, filha de Mesaabe.
Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios e seus nomes: o chefe Tama, o chefe Alva, o chefe Getete, o chefe Olibama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senês, o chefe Temã, o chefe Mabsar, o chefe Magdiel, o chefe Irão. Estes são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos, porventura, eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou-o do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o errando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: partiram daqui e ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotã. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar. E disseram: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Ruben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Ruben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Ruben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu, para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue. E mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: eis o que encontramos. Vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado. E rasgando as vestes, cobriu-se de um saco, e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo,
Mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a Putifar, no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolão, chamado Hira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã, e teve ainda um filho, que chamou Sela. Judá estava em Aczib na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: Vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele consigo, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tamna para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Hira, o odolamita. E foi noticiado a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tamna para a tosquia de suas ovelhas. Depois ela, então, os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tamna, pois via que Sela tinha crescido, e não lhe a tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto, e chegando-se a ela no caminho disse: Queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-me contigo? Mandar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou. Em seguida, aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se partiu. Tirou o seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher, mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: Onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: Não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: Tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: Concebido o homem a quem pertence isto. Examine bem, ajuntou ela, de quem são este anel, este cordão e este bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou: Ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela. E não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo uma mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: Este é o que saiu primeiro. Mas, como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste, exclamou a parteira, que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Em seguida veio o seu irmão, com o fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Capítulo 39. José foi conduzido ao Egito, e Putifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou-o aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José,
A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isto, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes: vede, trouxeram-nos este hebreu para a casa a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor, e fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isto de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Capítulo 40. Depois disto, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus 2 oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para os servir. Havia já um certo tempo que estavam detidos, quando os 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um o seu, com seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para no-los interpretar. Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que mos conteis. E o copeiro Mor contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nesta cepa 3 varas que pareciam brotar. Saiu uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça que entreguei na mão do faraó. José disse-lhe: eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como o fazias antes, quando eras seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim, e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui, igualmente, eu nada fiz para merecer a prisão. O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: eu também, em meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Nada de cima, havia toda a sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nas na cesta que estava sobre minha cabeça. Eis, disse José, o que isto significa. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca, e as aves devorarão a tua carne. No 3º dia, celebrava-se o aniversário natalício do faraó, e ele ofereceu um banquete todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor, no meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro Mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mor,
segundo a interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro-mor não pensou mais em José. Esqueceu-o.